Nos anos de 1960 e também nos anos de 1970, começam a aparecer na cidade de Ica, que fica no distrito de Ocucarre, no Peru, uma série de pedras misteriosas que ficaram conhecidas como Pedras de Ica. O que essas pedras começavam a revelar eram pinturas ou desenhos em baixo relevo que mostravam seres humanos convivendo com dinossauros, transplantes de cérebro, transplante de outros órgãos, anestesia, presença de naves espaciais e outros instrumentos tecnológicos, como por exemplo telescópios. Seria todas essas pedras, esses vestígios, evidências de uma humanidade não conhecida pela ciência até o momento? E o pior, seriam evidências de que os seres humanos teriam convivido com os dinossauros? Desde então, criacionistas da Terra Jovem têm utilizado estas tais pedras de Ica como evidências de que seres humanos e dinossauros teriam convivido. Mas será que esses vestígios de fato representam relíquias arqueológicas genuinamente pertencentes a povos antigos que até então eram desconhecidas pela comunidade científica? Bom, o que eu posso adiantar para vocês é que a resposta é não, obviamente. Mas eu acho que vale a pena vocês ficarem até o fim desse vídeo para conhecer um pouco mais de detalhes desta história. Segundo o médico peruano, protagonista desta história mirabolante, Javier Cabrera, em 1961 apareceram as primeiras pedras encontradas no deserto da região do distrito de Ocucarre, 40 quilômetros ao sul da cidade de Ica, no Peru. Estas pedras teriam sido coletadas por camponeses locais em sepulturas datadas da época dos Incas ou mais antigas. Os primeiros colecionadores dessas pedras foram os irmãos Carlos Soldi e Pablo Soldi, que compravam artefatos de caçadores de relíquias chamados huaqueiros. Em 1966, o arquiteto Santiago Agurto Calvo fez escavações em túmulos pré-incas e alegou encontrar exemplares dessas pedras ali. Segundo o site do Museu Científico Javier Cabrera Darquia nasceu em 13 de maio de 1924 na cidade de Ica, Peru. Sua família descende do fundador da cidade, Dom Luiz Jerônimo de Cabrera. Seus pais eram Dom Pedro Carlos Cabrera Martínez e Dona Maria Darquia de la Quintana. Cabrera graduou-se como cirurgião pela Universidade Nacional Maior de São Marcos de Lima, trabalhou como médico no Instituto Peruano de Seguridade Social de Ica, ocupando o cargo de chefe do Departamento de Medicina Preventiva de Ica, e teria sido o primeiro diretor da Casa de Cultura de Ica, fundador e primeiro diretor do Museu de Pedras Gravadas de Ica, atualmente denominado Museu Científico Javier Cabrera. Javier Cabrera publica um livro nos anos de 1970 chamado As Mensagens das Pedras Gravadas de Ica, onde conta que um amigo seu chamado Félix Romero entregou a ele uma peça num dia de maio de 1966, no escritório de Javier. Segundo Javier, 30 anos antes, ele havia visto uma pedra similar coletada durante uma obra na fazenda de seu pai no distrito de Salas. Os trabalhadores que haviam encontrado esta pedra haviam dito a Javier que se tratava de artefatos dos Incas. Mas Javier também afirma ter recebido outros exemplares dessas pedras já nos anos de 1972. Segundo Javier, o primeiro exemplar que ele havia recebido era esta pedra de 1966, que foi doada pelo seu amigo. E nesta pedra tinha um peixe gravado, que, segundo o próprio Javier, era uma espécie desconhecida da ciência. Além disso, Javier também alegou ter verificado a presença de outros animais estranhos que logo identificou como dinossauros, atestando assim, segundo o Javier, a antiguidade do ser humano. Javier então chamou estas pedras de gliptólitos e gliptolítica, a humanidade autora dessas pedras. Quanto ao conteúdo das pedras, algo chamou a atenção de Javier Cabrera, pois nas pedras estavam gravadas uma série de cenas que, segundo o próprio médico, eram cenas que representavam atividades cotidianas de uma sociedade antiga, ainda desconhecida pela ciência. Sociedade esta que Javier chamou de
sociedade gliptolítica. E o que se observava nessas gravuras nas pedras era a presença de homens convivendo com dinossauros, inclusive mostrando como que se poderia criar dinossauros. Isso mesmo, da mesma forma que nós podemos criar ovelhas, cavalos, porcos e bois, nessas pedras, segundo o próprio Javier Cabrera, havia a demonstração de criação de dinossauros. Mas as alegações extraordinárias não param por aí. Também são mostradas nestas pedras cenas que supostamente seriam de anestesia por acupuntura e gás, transplante de órgãos, transplante de cérebro e transplante de coração. Outras cenas também sugerem até mesmo a presença de naves espaciais. Segundo Javier, em 1967, ele pede para um amigo seu, engenheiro de Minas, Luiz Rothschild, vice-presidente da Companhia Mineira Maurício Rothschild, em Lima, fazer as análises nas pedras. O resultado das análises foram apresentadas, segundo o próprio Javier relata em seu livro, em forma de relatório contendo a assinatura de um geólogo chamado Eric Wolff. As conclusões do relatório diziam que as rochas tratavam-se de um tipo de rocha chamada andesita, que tem uma origem vulcânica e que ela é muito comum nas regiões andinas. Também ainda diz que se tratava de um seixo rolado de origem fluvial, com a presença de uma camada de patina sobre as incisões, que davam origem então às gravuras. Esta patina seria oriunda da oxidação natural, fato este que atestaria então a antiguidade das pedras. Foi constatado ainda, segundo as análises deste geólogo, um grau de dureza da pedra da escala de 3, na escala de Mohs. Ainda segundo Cabrera relata em seu livro em 1968, ele havia recebido a comunicação de Eric Wolff sobre as análises das pedras que tinham sido feitas na Universidade de Bonn, na Alemanha, e que confirmavam então estas afirmações anteriores. No entanto, nada se sabia sobre a idade absoluta da rocha. Assim, Wolff explica para Cabrera que, para testar uma idade mais precisa, era necessária a realização de escavações sistemáticas, utilizando-se de métodos estratigráficos. Em 1970, Cabrera afirma ter solicitado uma autorização ao Patronato Nacional de Arqueologia do Peru para escavar a região de Ica e Ocucar, mas o órgão, segundo ele, negou. Sendo assim, a idade das pedras continua sendo uma incógnita, visto que ninguém conseguiu fazer qualquer tipo de análise que atestasse a sua antiguidade. O fato das pedras apresentarem desenhos de supostos dinossauros convivendo com os seres humanos fez Cabrera acreditar que os seres humanos possuíam milhões de anos de existência e teriam vivido na mesma época dos dinossauros. Conclusão esta completamente diferente daquelas apresentadas pelos criacionistas da Terra Jovem. Ou seja, por um lado nós temos Javier Cabrera e seus seguidores dando uma interpretação de que, na verdade, o ser humano ele é muito mais antigo do que a ciência afirma, e por outro lado, criacionistas da Terra Jovem afirmando que os dinossauros são muito mais recentes do que aquilo que a ciência afirma. Curioso, não? Cabrera também cita em seu livro supostos achados paleontológicos que evidenciariam a convivência de seres humanos com dinossauros, mas em momento algum Cabrera afirma ou faz entender que as datações dos fósseis dos dinossauros estariam erradas, mas que na verdade seriam as datações dos seres humanos que estariam erradas. Um documentário publicado nos anos de 1990, mais especificamente no ano de 1997, mostra alguns pesquisadores então fazendo algumas análises a respeito dos achados de Javier Cabrera. Um desses pesquisadores é identificada como Sofia Milewska e apresentada como uma geomorfologista. No entanto, Sofia, durante as gravações, se mostra bastante crédula a respeito dos achados e das alegações de Javier Cabrera. Por outro lado, Neil Stead, apresentado no documentário como um arqueólogo e diretor executivo da Early Site Research Society, se mostra mais questionador e questiona Cabrera a respeito do local onde ele havia encontrado essas pedras. Porém, Cabrera ele se recusa a mostrar a localidade onde essas pedras haviam sido encontradas, sempre
como pretexto a alegação de poder preservar os tesouros arqueológicos do povo peruano. Curiosamente, Newstead, junto com a equipe dos documentaristas, procuraram um artesão local que vive na região de Ocucarre, chamado Ushuaia, que, segundo relatos, era o autor das gravuras nas rochas. A equipe então encontra Ushuaia e faz algumas perguntas, até que Ushuaia, diante da equipe toda de filmagem, além de Newstead, afirma que ele mesmo teria feito as pedras e teria vendido as pedras então para Cabreira. No entanto, Ushuaia afirma diante das câmeras que Cabreira não sabia que era ele quem fazia as pedras. Tanto parece ser verdade as afirmações de Ushuaia que ele mesmo fez algumas pedras com desenhos muito parecidos àquelas de Cabreira diante das câmeras. Bom, vocês viram então toda a história, todo o conjunto de alegações que foi feita por esse senhor, conhecido aí como Javier Cabreira. Bem, o que eu poderia dizer a respeito deste caso? É claro que trata-se muito provavelmente de uma fraude e não de relíquias arqueológicas que seriam genuínas, ou seja, de povos de fato que teriam existido em algum passado da história da humanidade e que de fato tudo aquilo que é relatado, ou pelo menos que é sugerido que teria ocorrido de acordo com as gravuras, de fato teria acontecido. Eu poderia citar aqui alguns motivos, algumas razões então do porquê que a gente não deveria levar a sério essas tais pedras de Írica. Primeiro ponto, o contexto original da descoberta das pedras. Ninguém sabe ao certo onde que essas pedras foram encontradas. A única coisa que nós temos é a palavra desse médico, do Javier Cabreira, que já é falecido, a respeito do achado dessas pedras. E algum ou outro relato de outras pessoas envolvidas nesse caso. Mas, de fato, nenhum arqueólogo conseguiu até hoje ir neste local e escavar, fazer uma escavação arqueológica com todo o rigor da metodologia científica para ver se de fato essas tais pedras existem num contexto de deposição arqueológica original. Além disso, essas pedras elas relatam ou sugerem a existência de cenas que são interpretadas como histórias de homens convivendo com dinossauros, transplantes de cérebro, naves espaciais, tecnologias avançadas, que são histórias mirabolantes demais para que a gente possa levar a sério. Ela contradiz tudo aquilo que nós conhecemos pela arqueologia e pela ciência. Portanto, não seria razoável a gente supor que todas as outras evidências da arqueologia ao redor do mundo seria algo totalmente diferente e apenas aqueles povos então tiveram esses contatos com essas populações avançadas e que teriam visto dinossauros. Ora, se fosse verdade, por que nós de fato não encontramos pinturas rupestres em vários locais do planeta mostrando figuras que poderíamos interpretar inequivocamente como dinossauros? Então, essas evidências, elas não existem, claro, exceto aquelas interpretações erradas e até mesmo fraudes que os criacionistas apresentam. Mas, como evidências concretas mesmo, nós não temos nenhuma. Além disso, mesmo que aquelas figuras fossem todas genuínas, mostrando um passado desconhecido de um povo desconhecido, ainda assim a gente não tem como saber a antiguidade dessas pedras. Primeiro, por conta do primeiro exemplo que eu dei, do primeiro ponto que eu mencionei, que é o fato de nós não sabermos o contexto original. A única maneira da gente conhecer a idade absoluta, ou pelo menos nos aproximarmos de uma idade absoluta dessas rochas, seria se nós tivéssemos condições de recuperar estas pedras no seu contexto original. Assim, os arqueólogos eles poderiam fazer um controle das camadas estratigráficas, as camadas do solo onde essas pedras são encontradas, e assim poder fazer algumas datações por meio de carbono 14, utilizando o carvão que é depositado, restos de vegetais que estivessem associados a essas pedras, e assim, por inferência ou associação, atribuir uma idade mínima dessas rochas. Mas isso não foi possível fazer até o momento.
Além disso, a análise que o geólogo havia feito sobre as rochas, dizendo que havia uma camada de patina de oxidação natural sobre as incisões, né, das figuras, ela não prova absolutamente nada a respeito da antiguidade das rochas, porque as rochas elas poderiam ter sido fraudadas 10 anos antes da análise e ainda assim termos evidências da patina sobre estas incisões. Ou seja, ela não diz nada a respeito da antiguidade das rochas, propriamente dito. Além disso, a veracidade dessas pedras ela não foi atestada por nenhum arqueólogo sério, nenhum arqueólogo que de fato se utilize do método científico. Como foi observado e relatado nesse vídeo, o Neil Stead, que é um arqueólogo, ele tentou até ir atrás, inclusive, do Javier e de Ushuaia, para tentar obter informações mais precisas a respeito do contexto original das pedras e não obteve sucesso. O que é bastante sugestivo de que essas pedras de fato eram fraudadas, como o próprio Ushuaia acabou afirmando em determinado momento no documentário. E o sexto ponto era exatamente esse que eu acabei de mencionar. O Ushuaia, né, que era aquele artesão local, ele faz uma confissão diante das câmeras, e não apenas isso, mas ele acaba reproduzindo diante das câmeras uma pedra bastante parecida com aquelas né, que Javier Cabrera também tinha no seu museu. Bom, pessoal, o que nós podemos concluir com tudo isso é que essas pedras não passavam de fraudes, mas ainda assim há muitos criacionistas que utilizam e mencionam esse caso dessas pedras como casos genuínos, que mostram que seres humanos teriam convivido com dinossauros. Bom, por enquanto é isso. Agradeço muito a presença de vocês por terem assistido esse vídeo até o final e nos vemos na próxima.